E eles estão reunidos lá, nos assistindo pela internet nesse momento. E eu quero chamar então o pastor Dayan aqui, porque é o seguinte: o idioma do Paquistão é o urdu, e o pastor Dayan é bom no urdu. É fluente no urdu, né? Então o que acontece? Um dos líderes que está lá, ele fala o inglês e o urdu. Então o pastor Dayan vai traduzir para o inglês e eles vão traduzir para o urdu lá no Paquistão. Vocês dão licença? Amém? Glória a Deus. Temos também uma equipe de pessoas, obreiros e líderes no Tennessee, nos Estados Unidos, que também estão nos acompanhando lá, nesse exato momento, e tantos outros lugares. Você pode falar alguma coisa, pastor? Então tá bom, vou falar inglês um pouco aqui com o pessoal do Paquistão que está assistindo a gente. Vou pedir para a câmera dar uma passada na igreja enquanto a gente está falando, tá bom? Pastor Arfan Bashir. Hello, Pastor Arfan. Pastor Arfan Bashir from Pakistan. This is Pastor Dayan. This is Pastor Katarina here in our church in Brazil. It's a pleasure to speak to you. And we just want to meet you someday. In May, Pastor will be there. Probably, if I can, I'll be there too. We are going to be praying for you guys. Pastor Katarina was telling us about the ministry, the job you guys are doing there. I am amazed. May God bless you always. May God keep you. And we in Brazil are going to be praying for you all the time. God bless you. Receive a clap handing for us from our church here. Dá uma salva de palmas aí para receber o pessoal lá. Deus abençoe vocês. O pastor Arfan está reunido com a liderança da igreja e estão aguardando que a gente faça uma oração pela liderança da igreja agora, abençoando. Oh, meu Deus, fica de pé então no teu lugar. Estende as mãos, vira para trás, estende a mão ali para trás, ali na câmara ali, ó. Isso. Pastor, we're going to be praying for you. The whole church is extending our hands to you, and we're going to just pray for you right now. May God bless Pakistan. May God bless the job of the Lord there. We pray for all the sickness that leave that place right now. We pray right now that the anointing of the Holy Spirit would come and touch all the lives. The Holy Spirit touch everybody right now and get in the new age, new time of you. We pray because we believe the anointing we feel here in Brazil can touch Pakistan right now. So send missionaries, oh Lord, from Brazil to reach Pakistan. And Lord, may your blessing be upon that country right now. We declare peace, we declare your glory, we declare your anointing in Jesus' name. Amém e amém. Deus abençoe aí o pessoal do Paquistão. Pastor Arfan Bashir. Pastor Arfan Bashir, God bless you. Pastors from Tennessee, God bless you all. Olha essa igreja. Look this church, Pastor Arfan. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Muito em breve. It's very soon. A sua igreja no Paquistão. Your church in Pakistan. Será tão grande. It's going to be as big. Como esta igreja. As this one right here. Em nome de Jesus. In Jesus' name, we prophesize Aleluia. that. Amém. Obrigado. A palavra de Deus, ela nos fala no livro do Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 26 ao 28, fala dizendo o seguinte: agora façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repita comigo. Agora façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por muito tempo eu queria saber sobre essa imagem, conforme a semelhança de Deus.
porque não me entrava, não cabia na minha mente, no meu entendimento, quando eu olhava essa imagem de 4 cores, branca, negra, amarela, vermelha, um alto, outro baixo, um magro, um gordo. Isso não entrava na minha mente. E eu fui buscar, então, conhecimento sobre isso para esclarecer a minha dúvida. E quando Deus, aqui no original, Deus está dizendo o seguinte: agora vamos fazer o homem e vamos pôr nele as nossas características. E Deus fez o homem, a imagem, e soprou no nariz da imagem. E quando Deus soprou no nariz da imagem, Ele soprou o fôlego de vida, a vida. Então Deus transferiu para a imagem vida, da vida dele para a imagem. E a primeira característica de Deus no homem, então, é a vida. Amém, Jesus? A primeira característica. Então, o homem começou a ter a semelhança de Deus, porque Deus é vivo, Deus tem vida. Amém? E o homem também tem vida. Então, o homem começou a se tornar a semelhança de Deus. Mas quando ele recebe o sopro de vida, ele recebe a vida de Deus, então ele recebe todas as características. Deus anda, o homem anda, Deus vê, o homem vê, Deus pensa, Deus sente, tudo isso. Então, as características de Deus colocadas no homem é que nos tornam a semelhança. Amém? Diga graças a Deus. O que acontece? Quando então agora a imagem está feita, é um ser vivente, Deus chega para Adão e diz para Adão o seguinte: cresça, se multiplique e domine. Repita comigo, diga: cresça, se multiplique e domine. É que o pastor Dayan, da cidade grande, tem tablet. E o da cidade pequena tem tábua. Tabuão. Encaixa aqui. Então ele diz para Adão: primeiro, cresça. Segundo, se multiplique e domine. Repita comigo, diga: cresça, se multiplique e domine. Novamente, cresça, se multiplique e domine. Foi a ordem de Deus para Adão. Por que Deus falou: cresça, se multiplique e domine? Porque Deus sabia que Adão tinha todas as características para crescer, se multiplicar e dominar. Amém? Então, quando Deus olha para o ser humano, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, o que Deus vê em nós? Deus vê as nossas fraquezas, Deus vê os nossos defeitos, os nossos problemas, a nossa força, o nosso vigor. Quando Deus olha, Ele vê a nossa tristeza e fica morrendo, tadinho, dá dó da Mariazinha, dá dó do Joãozinho, dá dó do Zezinho, olha ele, cara. Não, quando Deus olha para cada um de nós, primeira coisa, Deus não tem pena, Deus não tem dó.
Você está ali se torcendo, você está ali chorando. Deus não tem pena, Deus não tem dó, porque quando Ele olha, Ele não está olhando para isso, Ele está olhando para as características dEle, que Ele colocou em você, e você tem as características para sair dessa situação, para romper tudo isso, sair em vitória. Ah, meu Deus do céu. Muito obrigado, querido. Olha que mão de obra. Muito obrigado. Que mão de obra. Da próxima vez eu venho com tablet. Eu vou ganhar um. Obrigado. Vocês não sabem o que o Glauber fez comigo lá por causa dessa tábua. Então, a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. O homem, muitas das vezes, olha para outra pessoa, e vê mais os defeitos que ela tem. Talvez na sua casa tenha alguém da sua família que olha para você e não vê as suas qualidades, não vê o perfil valoroso, importante que você tem, não reconhece o seu potencial. Mas ele está olhando como ser humano. Ele está olhando para você como ser humano. Então, Deus olha para você e vê que você pode, que você é capaz, que você vai conseguir. É por isso que Deus não tem dó de você. Você precisa se descobrir quem você é, na realidade, como imagem e semelhança de Deus. Você precisa se descobrir. Diga graças a Deus. Então, quando agora Adão, vejam bem, recebe a ordem, cresça, se multiplique e domine. Por que Deus falou nessa ordem? Primeiro cresça, e depois se multiplique. Porque, olha só, tudo o que cresce, repita comigo, diga, tudo o que cresce, se multiplica. Continue, diga, e tudo o que cresce e se multiplica, domina. Aleluia. Aleluia. A ordem de Deus para o homem. Amém? Agora, eu não vou entrar no detalhe aqui agora, do dominar, porque aí entra a questão da visão do reino de Deus. E a palavra aqui, domine, dominar, sujeitar, ela traz a conotação no original de colonização, visão de reino. Deus estava mandando Adão colonizar a terra com o reino de Deus. Então Adão foi o primeiro colonizador com a responsabilidade de colonizar e implantar o reino de Deus na terra, e não conseguiu. Depois veio o segundo, Jesus, que disse: o reino é chegado a vós, o reino de Deus. Ele veio e trouxe o reino junto. Amém? Não é esse o detalhe. Agora, quando Deus então, Adão está ali com essa responsabilidade, Deus plantou um jardim no Éden. Deus plantou um jardim no Éden. A palavra jardim, o seu significado, no original é gan. Repita comigo, diga gan. Então, gan, o sentido de gan
é local fechado. Diga, local fechado. Então Deus plantou um jardim no Éden. Deus construiu um local fechado. E um local fechado, quando a gente está falando de casa, o que é? É um condomínio. Então, GAN, local fechado, um condomínio. Essa foi a casa que Deus construiu para Adão. Um condomínio. Por que fechado? Por que um local fechado, um condomínio? Porque GAN e a casa de Adão não podia ter interferência nenhuma lá de fora, e em GAN era somente entre Deus e Adão, Adão e Eva e Deus. Não tinha nenhuma interferência lá de fora. Então nós vemos GAN, local fechado. Estamos conhecendo a casa de Adão. Aonde que Deus construiu a casa de Adão? No Éden. Éden, todo mundo sabe o significado, o primeiro significado de Éden: prazer. Éden, prazer. Mas continua, Éden, prazer, delícia, louvor e adoração. Repita comigo, diga: Éden significa prazer, delícia, louvor e adoração. Estes eram os 4 fundamentos da casa que Deus construiu para Adão. Os 4 fundamentos que davam a sustentação para a casa que Deus construiu para Adão: prazer, delícia, louvor e adoração. E essa casa era uma casa tão prazerosa que Deus tinha o prazer de todos os dias, não findava o dia sem que Deus viesse pessoalmente visitar Adão em sua casa. Era uma casa tão prazerosa que o próprio Deus tinha o prazer de diariamente vir visitar Adão em sua casa. Era uma casa tão deliciosa de viver ali, que Deus, todos os dias, tinha o prazer de vir se deliciar na casa de Adão, junto com Adão e Eva. Era uma casa tão prazerosa, tão deliciosa, e tanto louvor, que atraía a presença de Deus todos os dias na casa de Adão e Eva. Aí nós entendemos porque há um texto nas Escrituras Sagradas em que diz que Deus habita no meio dos... Deus habita no meio dos louvores. Havia tanto louvor na casa de Adão, que Deus vinha, ele tinha o prazer de vir deliciar-se com o louvor na casa de Adão. Ainda mais, a adoração. Havia adoração a Deus na casa de Adão. Nós estamos conhecendo um modelo de casa
que Deus construiu para o homem. Amém, Jesus? Diga assim: esse é o modelo de casa que Deus quer para você e a sua família. Aleluia. Aleluia. Louvor. Prazer, louvor. Aleluia. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você está conhecendo a casa de Adão. Foi Deus que construiu essa casa com esses fundamentos. E a sua casa, quais são os fundamentos dela? Sua casa tem prazer? Tem delícia? Tem louvor? Tem adoração a Deus? Como é a sua casa? Nós estamos vendo o modelo de casa que o próprio Deus construiu para o homem. E hoje, as famílias estão enfrentando os mais diferentes problemas, situações. A família hoje está se desintegrando por nada, casamentos se desfazendo, famílias se desfazendo por nada. Mas qual é a causa de tudo isso? Os fundamentos. Os fundamentos. Quem ora junto em casa hoje? Irmãos, o mundo andou para frente. Eu falei para vocês que em junho comemoro 50 anos de ministério. O mundo andou 50 anos para frente. Desde que eu iniciei meu ministério em junho de 1964. Eu comecei meu ministério muito novo. Aos 16 anos de idade, eu já tinha inaugurado 4 igrejas construídas no meu ministério, fundada e construída no meu ministério, e já tinha sido, pelo resultado do trabalho apresentado, eu já tinha sido consagrado diácono, ungido diácono. Eu sou diácono. Onde estão os diáconos aqui? Eu sou diácono, porque unção não tira. Unção não se retira, então eu sou diácono, tá? Vê, arruma um lugar na escala para mim aí. Eu sou diácono. Tá? Então, mas o mundo andou para frente, o mundo evoluiu, adquirimos conhecimento, mas tem coisas que são da base, que são dos fundamentos, e que não podem serem alterados. Como os fundamentos da casa de Adão. O objetivo dessa palavra minha hoje, para cada um de vocês, para todos os que estão assistindo pela internet, vão assistir o vídeo, o DVD, enfim, o objetivo é restaurarmos os 4 fundamentos da casa de Adão, que Deus construiu para ele. Sobre esses fundamentos, nós restaurarmos estes fundamentos hoje nas nossas casas, nas nossas famílias, para a glória do Senhor Jesus. Fortalecer a nossa casa, fortalecer a família. E a família, ela só será fortalecida se for restaurados estes fundamentos. Voltar ser uma casa prazerosa. Aleluia. Eu não tenho assim, a minha casa é uma casa muito pequena.
muito simples. Nós temos aqui o Tiago, que está me acompanhando, a Vivi, que é levita da Central, a Levi, a família, que estão me acompanhando, que já estiveram na minha casa. Pastor Jairo já esteve na minha casa, conhece a minha casa. Minha casa é muito simples, muito simples, muito simples. Mas eu estou desesperado de saudade da minha casa. Eu me peguei chorando de saudade da esposa e de casa, e a Vivi me fregou chorando de saudade, verdade, choro mesmo de saudade, porque a gente tem o prazer de viver em família. A gente se delicia junto, a gente louva junto, a gente adora junto e não tem hora. Vamos restaurar os padrões de Deus, os fundamentos das nossas casas? Vamos, quem concorda? Quem concorda? Aleluia, Jesus. Hoje, nós não vamos fazer pacto, e nem vamos fazer um voto, não vamos forçar a barra, mas vamos assumir um compromisso, irmãos. Vamos assumir um compromisso com a gente mesmo, com a gente mesmo, com a nossa própria consciência, que aqui na terra é o nosso maior juiz, é a nossa própria consciência, que não dorme. Vamos assumir um compromisso com a gente mesmo e dizer: eu quero restaurar os fundamentos da casa de Adão, que Deus, quando construiu sobre esses fundamentos. Eu quero restaurar na minha casa, para que Deus tenha o prazer de fazer parte comigo, junto com a minha família, para que Deus venha se deliciar, tenha o prazer de vir deliciar-se na minha casa, para que Deus seja atraído na minha casa, pelo louvor que lá vai existir a partir de hoje, e pela adoração que vai haver na minha casa a Deus. E o inimigo, o inferno, o pecado, a separação, a imoralidade, a doença, não vai ter lugar. Não vai ter lugar, porque seremos um edifício familiar forte, fortalecido nos fundamentos, dentro dos propósitos do nosso Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos têm esse desejo? Quem vinha achando falta disso, sentindo falta disso? Aleluia! Imagine como vai ser a sua casa a partir de hoje. Aleluia! 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 Eu vou falar uma coisa aqui que é muito forte, pastor Dayan, muito forte. Mas um pastor me convidou para ir na casa dele e queria que eu fizesse uma oração na casa dele. E até então eu não entendi o porquê que ele queria que eu orasse na casa dele. Disse que ele era um pastor, mas ele me chamou para ir na casa dele e eu fui. E quando eu cheguei na casa dele para orar, entramos numa sala e eu escutei vozes de televisão e tudo mais. E eu falei para ele que o tempo meu ali era muito curto. E eu fiquei aguardando para a gente orar. E aí, ficamos conversando. Disse: vamos orar, pastor? Ele falou: vamos orar. Mas não veio ninguém da família. E ele queria que eu orasse pela família. E quando eu comecei a orar, eu me empolguei um pouco e levantei um pouco a voz. E de repente abriu uma porta e saiu uma senhora enfurecida, mandando a gente calar a boca, porque ela não estava conseguindo ouvir a novela. E era a pastora, a esposa do pastor.
Eu entendi por que Ele me chamou para orar na casa. Pela família. Os fundamentos, irmãos, não podem ser mudados, não. Gente, você pode ter uma cozinha de 200 mil reais, os móveis da cozinha da sua casa, ou 500 mil, 1 milhão de reais. Você pode ter torneira de ouro na sua casa, ouro maciço. Não vai atrair a presença de Deus. O que vai atrair a presença de Deus são os 4 fundamentos. O prazer, a delícia, o louvor e a adoração. Vai atrair a presença de Deus. Aleluia! Não estou dizendo que você não se pode, coloque torneira de ouro, mas que ela não ocupe o lugar dos fundamentos. Mas se você não pode, se a sua casa é simples como a minha casa, mas que lá tenha os fundamentos, e vai atrair a Deus, e vocês não vão viver ali sozinho. Imaginem como era a casa de Deus. Todos os dias Adão estava acostumado a receber a presença de Deus. Quando sempre, no final do dia, à tarde, Adão já ficava aguardando junto com a sua esposa. Olha, ele está vindo, olha a hora. O Senhor Todo-Poderoso, Ele está vindo. Imagine agora Deus chegando na casa de Adão. Adão, tudo bem? Adão, como foi seu dia hoje? Como você está? Adão, como está a sua esposa, Adão? Está cuidando bem dela? Está fazendo ela feliz? Está tratando bem ela, Adão? Adão, como foi seu dia? Imagine, um condomínio fechado, não tinha interferência de fora. Deus, Adão e Eva, eu imagino, isso é uma imaginação, um pensamento, eles andando dentro desse condomínio. Jesus disse, onde se reunirem, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Porque quando se está no nome dele, tem prazer, tem delícia, tem louvor e tem adoração. Paulo disse, que fazeis, pois, irmãos, quando vocês se reúnem? Tem louvor, tem salmos, tem hino, é o que atrai a presença de Deus. O louvor que sai da sua boca, não importa a afinação, não importa o tempo, contratempo, sem tempo, temporal, abra sua boca dentro da sua casa. Deus habita no meio dos louvores. Provoque a presença de Deus e vai mudar toda essa situação na sua família. Provoque a presença de Deus. Como que você vai provocar a presença de Deus? Na minha casa não tem hora. Na minha casa não tem hora. Na minha casa tem maestro, arranjador, produtor. E não tem hora. Na minha casa tem um estúdio. E às vezes, é 4 horas da manhã, o filho está chorando, o pastor está chorando, batendo na porta de casa, com o violão, com a guitarra, e diz, olha o que Deus acabou de me dar, o louvor. E ali a gente está sentindo a presença de Deus. Eu quero pedir nesse instante, para que você se coloque de pé, por favor. E todas as pessoas que estão aqui nesta noite,
e querem assumir um compromisso consigo mesmo e com Deus. Porque em Gã é o lugar que Deus construiu para se encontrar com o homem. Deus precisa de um lugar para se encontrar com você. E esse lugar, primeiro endereço dele é Gã, é a sua casa. Aleluia! É a sua casa. Quem vai assumir esse compromisso consigo mesmo e com Deus? Porque em Gã não tinha interferência, era entre Deus e Adão, Adão e Deus, entre Deus e Eva, Eva e Deus. Então é pessoal. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Faça você mesmo o seu compromisso. Eu não quero colocar palavras na sua boca. Você já ouviu o que tinha que ouvir a respeito. Faça o seu compromisso com Deus agora. Consigo mesmo e com Deus. Deus, esse povo está assumindo esse compromisso agora aqui. Em nome de Jesus, teu santo Filho. De restaurar os fundamentos que sustentaram a casa de Adão, que é o prazer, o louvor, a delícia e a adoração. Meu Pai, ajuda este homem, ajuda esta mulher, ajuda estes pais que estão aqui, ajuda cada um agora neste compromisso que está assumindo perante Ti, para que seja feita a restauração. Aqui, meu Pai, são centenas e centenas de famílias que nesta hora estão sendo reedificadas, lares, famílias. Esta família que acompanha pela internet, que esta unção desça sobre você agora em nome de Jesus, sua casa, sua família. O fortalecimento para mudar a história. E junto, meu Pai, com a restauração dos fundamentos, restaura a comunhão e o relacionamento. A comunhão entre marido e mulher, o casal, os pais e os filhos. Restaura a comunhão e o relacionamento agora. Restaura esta família, aonde estiver, aonde esta mensagem estiver alcançando agora, no escritório, na casa, no celular, em nome de Jesus, que esta unção esteja sobre cada um. Restaura a saúde física, orgânica, mental, espiritual. Sara o enfermo agora em nome de Jesus. Nós oramos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu assumi um compromisso comigo mesmo e com Deus. E a partir de hoje será restaurados os fundamentos de Deus na minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.